Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos com mais um dia da nossa maratona MKT Esportivo especial Copa do Mundo. Hoje, mais um convidado de peso, trazendo um bastidor absolutamente exclusivo do Mundial, que ele se inicia já já. Eu vou conversar com o Marcelo Parada, ele é sócio e um dos integrantes da área comercial da Live Mode, e o papo vai ser super especial por vários motivos, mas eu destaco três. O Marcelo é um craque do mercado, tem muita experiência, muita propriedade no assunto. A Live Mode foi escolhida como uma agência exclusiva para comercializar os patrocínios regionais da Copa para a América do Sul e também porque a empresa tem no seu DNA um foco de trazer o fã para cada vez mais perto dos torneios que eles trabalham, e são vários, então tem vários cases de sucesso nessa história. Mas claro que aqui uma atenção especial para o Mundial do Catar. Então, Marcelo, obrigado pela sua participação. Obrigado você, Edu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade para a gente conversar com o pessoal que acompanha o marketing esportivo, que vem se consolidando como uma das publicações mais importantes aí para quem acompanha e gosta desse setor que está crescendo tanto. Pô, obrigado, pô, uma honra falar com você, porque pô, a Live Mode ela está numa frente do torneio, então eu tenho certeza que você vai contribuir demais. E até como eu falei na abertura, né, a Live Mode ela é a agência exclusiva para as cotas que eles chamam de Regional Supporter, né, da Copa para a América do Sul. E você, acho que chega, né, com essa incumbência, né, de encabeçar esse projeto aí tão importante. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que tem sido esse desafio e também sobre esse trabalho que tem sido desenvolvido até aqui. Bom, na verdade, esse tem, como você falou, foi um grande desafio, né? A Live Mode é uma empresa que está completando agora 5 anos e num período tão curto já conseguir ter essa relação tão intensa com uma entidade como a FIFA, mostra aí que a gente está num bom caminho e trilhando aquele caminho que, na verdade, foi o motivo da origem, da criação da Live Mode, que é exatamente esse que você falou, da gente estar perto dos detentores de direito, fazer com que áreas digitais, a relação com o fã, etc., possam ser explorados da melhor forma possível, né? Então, Copa do Nordeste, Campeonato Paulista e os demais torneios da Federação Paulista, nossa relação com o Atlético Paranaense, com o Casimiro, que é um fenômeno aí do mundo digital, e desde o início de final de 2020, começo de 2021, a gente começou a fazer esse trabalho com a FIFA para a venda dessa propriedade, que foi denominada Regional Supporter, que foi a primeira vez que a FIFA desenvolve esse trabalho, né? Então ela dividiu o mundo em 5 grandes áreas, né? América do Sul, América do Norte, a África, a Ásia e Europa e Oriente Médio ali. E na América do Sul, a Live Mode foi escolhida para fazer essa comercialização com exclusividade. Bom, é evidente que, e ainda mais no Brasil, a Copa do Mundo é um evento que não carece de grandes explicações, né? Porque, enfim, todo mundo sabe o tamanho do evento, a repercussão que acontece, e até pelo fato de ser um evento de futebol, mas que acaba sendo muito maior, né, do que só o futebol, porque às vezes você tem pessoas que são os aficionados, mas você tem aquele que acompanha mais ou menos, mas que quando chega o momento da Copa do Mundo, ele fica absolutamente ligado no que está acontecendo. Então a gente começou a fazer esse trabalho em janeiro de 2021, com esse propósito da venda das 4 cotas, que foi concluída agora, né? Para 4 cotistas, o Nubank, a Claro, a UPL, que é uma empresa do agro, que tem um trabalho importante aqui, uma sede importante no interior de São Paulo, e uma empresa colombiana, a Interrapidíssimo. Então, a gente está bem feliz
enfim, a gente pode conversar aí a respeito um pouco mais, do jeito que você quiser. E esse pacote de patrocínio regional, quais as contrapartidas que ele prevê? Porque, assim, sendo uma Copa realizada no Catar, né, o que eu, uma marca que fechei com a FIFA, poderia explorar daqui, da América do Sul? Então, na verdade, acho que um pouco do pensamento da FIFA para a criação dessas cotas do Regional Supporter foi exatamente essa. Porque você tem as marcas globais, né? Então você está falando aí da Adidas, do McDonald's, da Coca-Cola e tudo mais, mas você tem marcas regionais muito fortes que também podem estar associadas a um evento desse porte. E era o nosso discurso, né? No momento que a gente começou a fazer essa apresentação ao mercado. Olha, quanto antes for assinado esse contrato, mais você pode tirar proveito dele, porque nós estamos convencidos que o mais importante hoje, no caso das marcas, é exatamente explorar essa associação com um grande evento, né? Então, você poder contar com muita antecedência que você é um apoiador oficial da Copa do Mundo, usando todos aqueles elementos visuais, como a taça, o logo e tudo mais, né? Você se apresentar ao mercado como o detentor desse direito e poder fazer promoção com os seus usuários, com seus clientes, com seus stakeholders, enfim, com seus fornecedores e tudo mais, seja para baixar o aplicativo e sortear ingressos para a Copa, seja para fazer outro tipo de promoção, enfim, fazer todo tipo de ativação possível. E a Copa, na verdade, digamos que ela é quase a cereja do bolo, mas o que vale mesmo, na minha opinião, levando esse plano ao mercado, é exatamente essa jornada. É o tempo que você demonstra para o teu cliente, para o teu usuário e tudo mais, que você está se associando com o principal evento esportivo do planeta, né? Visto por bilhões de pessoas, né? E aí não é uma figura de linguagem, realmente está quase chegando a 2 bilhões a audiência enfim, de pessoas que assistem jogos na Copa do Mundo. No Brasil, audiências extraordinárias sempre, seja na TV aberta, seja na fechada e nos meios digitais, e agora toda essa repercussão que existe nas redes sociais, né, que é uma coisa cada vez mais impactante também. Então, acho que para a marca se apresentar como um apoiador regional ao longo desse tempo, acho que é onde elas enxergaram o maior valor. Perfeito. Vou pegar alguns ganchos no que você falou sobre essa necessidade de fechar o quanto antes para ter mais tempo de trabalho, sobre esse consumo, né, agora bem multiplataforma. E foi legal você falar sobre isso, porque do lado de cá, né, como um criador de conteúdo, como dono de um portal, eu vejo a Live Mode num posicionamento do tipo, respeitamos a TV, ela é fundamental, né, é um canhão de entrega e de audiência, mas o futebol, o esporte, de uma maneira geral, ele precisa também criar uma presença no digital, né? Seja uma transmissão alternativa, um complemento ou até mesmo um acordo exclusivo, né? Então, assim, e aí eu acho que entra forte o trabalho de vocês nessa coexistência, né? Que unir o fã, a transmissão, as marcas e o conteúdo, que aí acaba, acho que, fazendo tudo sentido. É por aí? Putz, Edu, acho que você, com muita habilidade, enfim, captou exatamente qual que é a essência. Talvez eu não soubesse explicar tão bem quanto você falou agora a respeito da Live Mode, porque exatamente esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que a gente una aí os fãs, os detentores de direitos, enfim, criar um ambiente para que isso cresça cada vez mais. E você tocou nesse ponto importante, sobretudo no Brasil, que é um país de dimensão continental, a TV aberta ela tem relevância, e a tendência é que essa relevância prossiga,
Não por acaso você vê uma final do Campeonato Mundial acontecendo com o Palmeiras em fevereiro, a Band dando 35 pontos de audiência, que é uma coisa absolutamente extraordinária, liderou o tempo todo. Então, o SBT, com os jogos da Libertadores, sempre com grandes audiências, na Champions League à tarde, também grandes audiências, e o SBT ousou até um pouco mais, transmitindo a Copa América Feminina, né? E também com grandes resultados. Então a gente vê que a TV, a própria, a Globo, com essa grande tradição que tem, então a gente vê o seguinte: a TV aberta ela tem essa importância e não deverá deixar de ter. Mas como você falou, o digital ele vem crescendo, isso é inegável, né? Então a gente vê, por exemplo, nos jogos do Atlético Paranaense com o Casimiro, a gente tem visto isso com muita nitidez, né? Esse último jogo do Palmeiras a gente transmitiu com exclusividade na plataforma, na Twitch, foi assim, a consolidação de um projeto de muito sucesso, muito bem sucedido. Então, acho que está com esse olhar atento para o que acontece no mercado, porque também o que se dizia há pouco tempo é o seguinte: mas a internet ela vai demorar para penetrar no interior do Brasil, nos rincões e tudo mais. E a gente viu que isso não é verdade. Quer dizer, a gente está acompanhando o movimento no Nordeste, por exemplo, desses pequenos provedores que enfim, estão conseguindo conectar pequenos vilarejos, pequenas e médias cidades e tudo mais, com internet de muito boa qualidade, com muita rapidez, com muita estabilidade de sinal, coisa que a gente não via há 5 anos. Então, o mundo mudou muito rápido. E o brasileiro tem uma incrível capacidade de adaptação, gosta de novidade, né? Todos os números aí mostram como o brasileiro fica ligado e as horas que ele acaba consumindo, né? Usa para consumir, seja YouTube, sejam outras plataformas e tudo mais. Então, é inegável que essa é uma tendência também de crescimento. Nesse momento, a gente acredita muito que vai haver uma convivência, né, dos meios tradicionais com o que está surgindo aí, e eu acho que o tempo vai demonstrar para onde exatamente esse caminho vai seguir, e pode ser que seja exatamente esse mesmo da convivência por muito tempo. Vamos ver, né? Sim, perfeito. E essa tendência de direitos de transmissão mais distribuídos, e aí acho que falando de uma maneira geral, né, não tanto da Copa, você acredita que fechar um acordo diretamente com uma competição, ela garante automaticamente uma forte conexão com o público ou acaba passando muito também pelo trabalho que você desenvolve nesse processo? Bom, o que nós vimos na Live Mode a partir de experiências, né, das principais ligas do mundo, seja a NBA, a NFL, a Premier League, enfim, quando você pega ali os melhores exemplos, né, as melhores práticas do mundo, o que você observa é que cada vez mais está havendo uma distribuição entre meios, né? Cada vez mais meios participando disso. Nós tivemos aí o recente caso de sucesso da negociação da NFL com a Amazon, que cria uma noite específica de transmissão, pagando $1 bilhão de dólares, né? O direito todo aí na casa dos 12 bi de dólares, né? Então, a gente vê o quanto aqui no Brasil a gente ainda tem para crescer. É claro que, como em todo o ambiente de mudança, existe um período de adaptação, eu diria, né? Então, ainda é muito comum você se deparar com torcedores que falam: puxa vida, mas eu não sei nem onde o jogo vai passar hoje, e não sei o quê, né? Torcedores que às vezes reclamam e tal, mas essa é uma tendência
que não é uma invenção brasileira. Essa é a melhor forma de garantir que os direitos sejam monetizados da melhor forma possível e que, portanto, os times possam ter mais dinheiro para poder contratar os melhores talentos, para poder remunerá-los melhor e portanto, para que o evento para o fã em última análise seja o melhor possível, né? Então, acho que esse é um caminho, é um círculo virtuoso e que tende a se consolidar. Acho que o mundo que a gente se acostumou, e aqui não é nenhuma crítica, enfim, acho que as coisas mudam, né? Mas aquele mundo que a gente se acostumou de você consumir um determinado conteúdo num determinado lugar e saber exatamente o horário e tudo mais, acho que isso é um passado que dificilmente voltará. Acho que a tendência é que a gente veja cada vez mais players diferentes participando desse mundo e disputando de forma sadia as janelas para que a competição como um todo cresça no seu valor e, com isso, ela possa gerar um espetáculo cada vez de melhor qualidade, né? Acho que esse é o caminho que não vejo como retroceder, não. Então, talvez olhando nesse macro, possa ser... Obrigatoriedade talvez seja forte, mas assim, talvez uma premissa básica sempre associar conteúdo, né, a uma competição. Porque assim, acho que somente assim os anunciantes eles conseguem ter uma presença multiplataforma para ele marcar presença em todos esses pontos de contato, porque ele pode não Pois estar... é. Ele pode não estar Eu acho assistindo que televisão e está na rede social. Na Copa do Nordeste no TikTok, então tem essa... eu acho que é um ponto bem importante, porque nesse passado que a gente fez referência há pouco, você comprava ali um pacote de mídia na emissora que tinha exclusividade, você estava com mais ou menos com o seu problema resolvido. Você conseguia conversar com aquele público. Hoje, isso não é mais uma verdade. Hoje é parte de uma verdade, né? Hoje, cada vez a gente acredita que hoje as marcas elas precisam estar associadas ao evento para que elas possam participar com legitimidade dessa conversa, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Aos poucos, eu acho que está havendo uma mudança nessa percepção por parte das marcas, né? De quem você, de que forma você quer participar disso, dessa conversa, e como você se legitima da forma mais genuína possível para participar dessa discussão. Não mais comprando ali um spot de 30 segundos e resolvendo seu problema, mas criando podcast, criando uma discussão na rede social antes, criando Twitter, criando Instagram, enfim, você fazendo com que em torno daquele conteúdo você possa extrair o maior valor dele, né? Eu acho que de fato pela via da associação que as marcas conseguem isso hoje, né? Então, no caso da Copa do Mundo, para voltarmos ao início da nossa conversa, a gente percebe isso de forma muito clara. É que a Copa é um exemplo limite. A Copa é um exemplo incontestável. Assim, todo mundo quer estar, de alguma forma, associado à Copa do Mundo, né? Mas ela revela exatamente isso. Como é que você quer estar associado, como é importante você estar associado a essa marca. É como quando você vê um espetáculo que ele paga royalties para dizer como na Broadway, né? Ele quer dizer o seguinte: olha, não é um espetáculo qualquer, é um espetáculo da Broadway, No né? topo. Então, assim, é o topo do que é o entretenimento, do que é a música, do que é a dança e tudo mais do mundo. Então, eu quero ser reconhecido dessa forma. E eu acho que no futebol a gente vai caminhar por esse caminho também. Bom, foi muito legal você falar sobre extrair, né, o máximo de valor, né, de um aporte, de um investimento. Porque o Nubank é a primeira vez, né, que eles fazem um investimento no esporte e já logo numa Copa do Mundo.
Aí eu queria entender um pouco desses bastidores. Vocês também fazem, vamos dizer, jogam juntos com a empresa a respeito das melhores práticas, o que é legal explorar para, de fato, extrair esse valor? Há uma tabelinha entre Live Mode e Nubank, claro, enfim, outras empresas? Então, no caso específico do Nubank, que é por si, né, por definição, é um banco muito inquieto, né, muito inovador, e para nós foi uma alegria, né, uma honra, enfim, poder participar desse processo. Como que a coisa funciona? A gente leva o plano ao mercado, fizemos dezenas de reuniões, né, com Imagino. todas as empresas e tudo mais. Com o Nubank, a coisa começou, enfim, a conversa acabou se desenvolvendo de uma forma muito positiva, eles demonstrando interesse em prosseguir. A partir do momento que se fecha esse contrato, e o contrato é sempre a empresa e a FIFA, né? É um contrato direto. A partir deste momento, a FIFA ela designa uma pessoa que fica em contato direto com a empresa para, enfim, dali para frente, dar todo o segmento aí aos desejos que a empresa quer, o que ela pode fazer, como pode fazer, enfim, né? A FIFA ela dá esse suporte muito grande. E a gente atua como um facilitador nesse processo também. No caso específico do Nubank, além desse processo da Copa da parte comercial, da venda da cota e tudo mais, a gente acabou também participando junto com eles de como a gente poderia, como o Nubank poderia explorar esse ativo tão valioso da melhor forma possível, né? E aí acabou surgindo a possibilidade da gente fazer isso junto com o Casimiro, né? E aí a gente, enfim, bolou, e eles tiveram uma participação grande nisso também, né? Assim como outros parceiros. Como vai ser essa ativação, né? Para que o Nubank, voltando àquela frase, possa extrair o melhor benefício da propriedade que ela adquiriu. Então, a gente participou desses dois momentos, tanto da venda da cota, quanto na contribuição para que eles pudessem ter o melhor uso possível da cota. É claro que o trabalho que o Nubank fez não se esgotou nisso, eles também trabalharam em várias outras frentes, das quais a gente não participou, mas que, enfim, vão dar, tenho certeza, enfim, vai dar a possibilidade que o Nubank extraia mesmo um benefício grande por estar associado ao maior evento esportivo do mundo. Você falou sobre a quantidade de reuniões, né, que foi feita. Claro, né, um produto de um valor, né, grandioso. Mas a minha curiosidade alguma dessas empresas que vocês conversaram, prospectaram, falaram, caramba, Marcelo, a gente, né, aqui dentro seria uma honra ter um ativo tão importante, mas talvez o valor a gente não consiga ou não alcance, enfim. Como é que foi essa facilidade de entrar tendo a Live Mode, um produto tão valioso em mãos? Então, como eu falei no começo, a Copa tem essa vantagem, né? Ela por si, as pessoas já sabem qual que é o tamanho dela. Quando você coloca em números, talvez caia uma ficha assim, puxa, eu sabia que era grande, mas talvez eu não soubesse que era tão grande assim. Mas, enfim, geralmente, pessoas aí das grandes empresas e tal têm um conhecimento bem aprofundado, né? De como a Copa impacta na vida de milhões de pessoas. Houve, claro, muita gente interessada que acabou falando, puxa, mas o valor e não sei o quê. Agora, quando você faz uma comparação de forma relativa, né? Eu acho que até a beleza desse plano que a FIFA desenvolveu do Regional Supporter é exatamente essa, de você dar oportunidade
para marcas regionais. Quando você faz ali uma comparação de valores, evidentemente, pelo que é entregue e pela associação que se cria e tudo mais, eu não diria que é algo assim estratosférico ou fora dos padrões, né? Diria que é um valor bastante razoável e que, enfim, essas marcas acabaram engajando na negociação e prosseguindo. Mas, é claro, às vezes você tem empresas que estão num determinado momento ou estão fazendo frente a algum outro tipo de investimento ou estão olhando para a mídia de uma outra maneira e tal, e aí a coisa não prossegue, mas de uma forma geral, acho que o valor acaba sendo adequado e pela possibilidade que se abre de associação com uma Copa do Mundo, diria até que com um valor bem razoável frente aí ao que os sponsors globais acabam despendendo nesse investimento. Eu não sei se pode ser uma percepção errada de minha parte, mas acredito até por ser uma Copa no final do ano, né? Que aí é quando o budget ele já está, né? Já está quase que todos já pensando no ano que vem, né? O que, pô, estamos falando em novembro, dezembro. Então, assim, tudo bem que a Copa, né, já foi anunciada faz algum tempo e tal, mas não sei, às vezes isso pode ter atrapalhado o interesse de alguma outra gigante do mercado que fala, ó, putz, uma Copa no final do ano, não sei. Olha, porque como a gente começou essas conversas em janeiro do ano passado, Bastante tempo. então houve o tempo, e é exatamente isso, né? Que era a gente falava, é até uma vantagem ser no final do ano, porque normalmente é no meio. Quer dizer, se a gente fecha um contrato tipo em março, abril, como alguns foram fechados, você tem do meio desse ano até quase um ano e meio para ficar batendo. Vem aí a Copa do Mundo, patrocinador oficial e tudo mais, né? Então, o final do ano acabou sendo, digamos, um benefício para que o anunciante possa usar o maior tempo possível. A gente está vendo aí a Claro, por exemplo, né, na TV, o tempo todo, o próprio Nubank, usando aí esses motes, né, da venda da Copa do Mundo. Então, acho que a Copa do Mundo, no fim do ano, acabou sendo um benefício. Agora, a próxima, em 2026, ela volta para os padrões normais, né, que é ali no verão europeu, no meio do ano. Aí vamos ver como que essas coisas seguem, mas, enfim, eu acho que acabou não sendo um problema isso, pelo fato do budget, enfim, pelo fato da gente ter levado isso ao mercado com bastante antecedência. Perfeito. E encaminhando para a parte final do nosso papo, eu acredito até que faça uma espécie de balanço, né, do que a gente conversou. Quero saber da sua expectativa e aí, como você também sentou com muitas empresas, é até legal ouvir disso. Sobre essa primeira Copa, né, no que adoram chamar de mundo árabe, né? Porque quando pensamos ali na entrega de conteúdo, no consumo dos torcedores. Por quê? A gente tem a de 2018, foi na Europa, né? Em 2026 vai ser num território conhecido, né, para o nosso mercado esportivo, Canadá, México e, principalmente Estados Unidos, né? Que a gente sabe como é que é a empresa a indústria do esporte no mercado absolutamente maduro e consolidado. Eu já sinto que vai ser muito pautado ali em inovação, em ações bem disruptivas, porque hoje a gente começa a falar, né, de Web3, de metaverso, daqui a 4 anos eu acho que vai ser um cenário super consolidado. Mas 2022, Catar, tudo novo, ao mesmo tempo desconhecido, qual é a sua expectativa? Olha, até para minha surpresa, não diria uma grande surpresa, mas eu até poderia esperar assim algumas dúvidas a respeito, né? Horário e as perguntas de sempre, como que é o fuso,
como que é o horário e tal. Acho que o fuso ajuda bastante aí o consumo das partidas, né? Porque quando a gente fala em Copa do Mundo, foi-se o tempo que o Brasil ficava ligado nos jogos do Brasil, né? Hoje você tem 30 dias de Copa, você quer assistir 30 dias. Tem gente que tira férias para acompanhar a Copa do Mundo inteira. Aí tem um dia lá ou dois que fica sem jogo, você fica quase desorientado, né? Está acostumado a ver lá 3 jogos por dia bons, de repente param dois dias lá entre oitavas e quartas e semi e tal, tem uma pausinha ali, as pessoas ficam desorientadas. Mas com as empresas que a gente conversou, não houve assim grandes questionamentos a respeito do país e tudo mais. Eu acho que existe até uma certa curiosidade, né? O aspecto positivo do Catar é que ele é um país, enfim, menor que o estado de São Paulo. A maior distância entre estádios, acho que é 250 quilômetros. Então, ao contrário da Copa na Rússia, que você tinha um jogo em Moscou, outro em São Petersburgo, outra, enfim, era tudo muito longe, né? Os deslocamentos, então você tinha que ficar meio parado numa base e depois você se deslocava, era difícil voltar para ver um jogo no dia seguinte, enfim, era uma outra programação. Nesse caso, embora seja um país não tão... não é um destino, digamos, convencional para o turista brasileiro, né, latino-americano, mas, ao mesmo tempo, tem essa vantagem. Ele é pequeno, com uma facilidade de deslocamento grande, então você vai poder assistir um jogo um dia, é como se você tivesse um dia em Ribeirão Preto, outro dia em São Paulo, no outro dia em Campinas, enfim, você pode assistir várias partidas, né? Acho que essa é uma grande vantagem, e tenho a impressão que o trabalho que está sendo feito ali para que os turistas saiam do Catar com a com o melhor sentimento possível é muito grande, né? Foi feito um investimento muito alto, a gente sabe do poder de investimento que aqueles países do Oriente Médio têm, né? Quando eles querem fazer alguma coisa, eles realmente fazem. Então, eu tenho a impressão que a Copa ela tem tudo para ser um grande evento, e estou muito esperançoso que nessa história toda o Brasil ainda faça uma grande Copa. Assim, do ponto de vista esportivo, acho que o Brasil está aí numa maré legal. Acho que está indo bem, acho que tem um grande time. Acho que os adversários, talvez aí a Argentina está bem. Enfim, França dizem que está ali com umas brigas entre os principais jogadores e tal. Então, numa dessas, eu acho que a chance do Brasil, além de tudo, ser campeão, acho que é bastante grande, o que seria para a gente bem legal, né? Pô, foi muito legal você falar sobre a questão do consumo de jogos, que eu conversei, a gente abriu a nossa maratona com o Thiago De Rose, ele é gerente de ingressos do comitê organizador, né, da Copa, e ele falou justamente isso. Primeiro que é uma Copa que vão ter 4 horários, né, na primeira fase. Então, o que vai ter de jogo por dia, né? Você até falou aquela abstinência, quando ficar sem um jogo ali, vai ser super diferente, e também da questão da logística. Ele falou que, assim, é possível você ver, não sei, 3, 4 jogos no mesmo dia, porque é tudo muito perto. 2 horas ali, 1h30, 2 horas. Então é verdade. É tudo realmente perto. Então, pelo menos essa Copa, em termos de quem gosta, né? Tanto quem está lá, quanto a gente que, enfim, que vai acompanhar daqui do Brasil, é um prato cheio. E aí acho que também é um prato cheio para as marcas, né? Que ativarem os jogos, estarem nessa conversa durante esses 30 dias e até se alongar um pouco depois, que tem aqueles impactos. Então foi muito legal isso, porque foi realmente o papo que a gente teve quando iniciou essa maratona. E o Thiago, que está lá no Catar, né? Ele está morando no Catar desde o ano passado, que ele deu todo esse detalhe para a gente. Que interessante. De fato, acho que vai ser uma novidade isso.
a possibilidade de você se deslocar lá com rapidez. Não, pô, estamos na expectativa aí, como você falou, né, que o Hexa venha. Que é que Marcelo, saber. queria te agradecer pela sua participação, muito Eu, obrigado. Pô, eu que a live, agradeço. pô, vocês tiveram essa incumbência absurdamente valiosa, 4 cotas disponíveis, 4 cotas vendidas, pô, então isso só é fruto do trabalho que vocês desenvolvem, você contou um pouco da história de vocês, e pô, quem acompanha, né, esses outros ativos, né, pô, Paulistão, Copa do Nordeste, enfim, sabe, né, essa excelência de vocês, o próprio Casimiro com as partidas do Furacão na Twitch, então é muito bacana, obrigado demais pela sua participação, por abrir tantos detalhes interessantes para a gente, pô, o espaço é seu, para o último recado. Edu, eu que agradeço. É sempre bom a gente conversar com quem se interessa por esporte, a gente ama isso, né? Realmente, essa paixão que nos une, nos faz com que você no marketing esportivo, a gente na Live Mode, enfim, cada um na sua área aí, a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível. E aquela história, né? Quando a maré sobe, todos os barcos boiam, né? Isso que é importante. Acho que é essa fase aí do futebol forte que a gente está acompanhando, essa discussão em torno da criação das ligas, a chegada dos clubes com SAF e com mais profissionalismo e mais seriedade no trato dos bens, né, dos clubes, da parte financeira, de toda a organização, de todo o planejamento. Essa profissionalização cada vez maior que existe dessa discussão da distribuição dos direitos e da negociação para que eles possam gerar cada vez mais valor para os detentores, a forma como os patrocínios, as ativações, a associação com os eventos, elas estão se desenrolando. Eu vejo isso com bastante otimismo, acho que esse é um movimento que às vezes a gente fala, puxa, isso às vezes podia ser um pouquinho mais rápido, mas eu acho que ele está vindo de uma forma bem consistente, e se a gente for comparar com poucos anos atrás para o momento que a gente vive hoje, acho que a gente está dando grandes passos, né? E acho que essa é a tendência para que a gente continue aí crescendo, se desenvolvendo, melhorando e em última análise, tendo capacidade de proporcionar para quem gosta de futebol, para quem gosta do esporte em geral, um evento cada vez melhor, mais profissional, mais preparado enfim, que possa realmente angariar cada vez mais fãs. Pô, muito bacana, fico muito feliz de receber você, a Live Mode é sempre parceira do MKT Esportivo, então a gente fica muito feliz. Obrigado mesmo e obrigado também a você que ficou até o final. Chegamos ao fim mais um dia da nossa maratona, sempre com um craque, sempre com um tema referente à nossa querida Copa do Mundo 2022. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Valeu.